Rox de Shebeck, um dos piratas mais poderosos que já pisou nesse mundo. Alguém que rivaliza com o próprio rei dos piratas e contou com Barba Branca como seu subordinado. Um homem que precisou ser enfrentado por Gold Roger e Monkey D. Garp juntos para finalmente assim ser parado. Ele não era apenas um capitão pirata, ele era o epicentro de todo um cataclismo. Comandava nada menos do que gigantescos nomes desses mares, como Chique o Leão Dourado, Kaido, Big Mom e até Edward Newgate. Uma nova geração de lendas que nasceu sob a sua sombra. E se o nome dele foi apagado dos livros, das ilhas e da memória coletiva da história, é porque o que ele representava era grande demais, perigoso demais e incontrolável demais. O governo mundial tem um jeito muito claro de medir o perigo que alguém representa, o valor no seu cartaz de procurado. Então hoje a gente vai desvendar qual era a recompensa de Rox de Shebeck, um número que, se traduzisse tudo o que ele representava, talvez fosse a maior de todos os tempos. 4 bilhões, 5 bilhões, é possível que chegue na casa dos 6 bilhões de berries. Nesse vídeo a gente vai explorar todas essas possibilidades, usando os famosos códigos numéricos japoneses, os Goroase, que o Oda tanto ama, e vamos fazer também uma análise narrativa simbólica, porque essa recompensa não é só um número, ela é uma mensagem, um aviso. Ela é um legado de terror deixado por alguém que não deveria ser lembrado. Eu sou o Lipe, esse é o canal Chapéu de Palha e hoje a gente vai descobrir a recompensa de Rox de Shebeck. Inclusive, já quero todo mundo aí deixando os comentários com seus próprios palpites de valor, tá? Vai que você aí se torna o brabo que cravou o número exato. Aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e simbora! Bom, baseado em Goroase, existem dois caminhos para chegarmos ao valor desse personagem. O primeiro é seguindo o nome Rox e o segundo seguindo pelo nome Shebeck. E olha, se você por acaso caiu aqui de paraquedas, Goroase nas recompensas de One Piece são brincadeiras com palavras e números que o Oda sempre faz nos maiores cartazes da obra. Roger tem, Shanks tem, Bug tem, Barba Branca tem, Mihawk tem, Crocodile tem, todo mundo tem, e agora o Shebeck também vai ter. E também para a base desse vídeo, a gente vai precisar usar o capítulo 957 de One Piece, onde tivemos reveladas as até então maiores recompensas dessa obra, e onde também há um comentário muito importante. O lendário Brain New, que sempre que aparece coloca um sorriso no meu rosto porque só vem com pedrada bomba notícia bombástica, afirma com todas as palavras que nunca existiu na história da pirataria uma recompensa que ultrapassasse a de Barba Branca e a de Gold Roger. Eu acredito que esse seja de fato um fato, afinal, essa é uma informação que veio logo após o Sengoku contar para todo mundo daquele salão sobre a existência, dos piratas Rox e também de seu capitão Rox de Shebeck. Ou seja, essa é uma fortíssima evidência de que o valor pela cabeça do Shebeck não supera os números de Edward Newgate e também do Rei dos Piratas. Mas, em contrapartida, o Sengoku também menciona que o governo mundial fez questão de apagar a existência do Shebeck no mundo, porque ele queria se tornar o rei desse planeta e para isso quebrou muitos tabus nesse processo. Então, a informação sobre ele pode não entrar nesse comentário do Brain New, porque a mera menção ao seu nome é um tabu, e seu conhecimento supostamente era para ter sido apagado da história. Então os valores pelo Shebeck podem sim transcender tudo que já foi mostrado até então. E por que eu apresento esse cenário antes de iniciar aqui com os valores? Porque com isso a gente consegue criar uma base ali e também estabelecer o que vai ser uma recompensa conservadora, levando em conta que ele não superou Barba Branca e Roger, e uma recompensa mais ousada, que extrapola tudo que a gente já viu. Bom, vamos começar com as recompensas baseadas no nome Rox, ou Roxo, que é a maneira romanizada desse nome e como os japoneses o pronunciam. E aqui começa a mágica do Goroase. Ro pode ser lido como 6, tal como na recompensa do Roger. Ku pode ser lido como 9, tal como está presente em diversas outras recompensas, como a do Mihawk e também do Crocodile. E por fim, o Su pode ser lido como 3, ou seja, a sequência numérica 693
pode ser lida exatamente como Roxo, que é a exata pronúncia do nome Rox em japonês. Aqui a gente já tem um caminho excelente para cravar o valor do homem, e relacionado a essa sequência, só falta decidir o número na casa do bilhão. Então vamos para o número conservador, depois para o mais equilibrado e então o mais ousado. Se for menor que a do Barba Branca e a do Roger, temos o número insano de 4 bilhões e 693 milhões de berries. Essa é a recompensa mais direta possível para representar o nome Rox usando o Goro AC. Um número altíssimo e muito significativo porque é maior do que qualquer outro Yonkou da história, exceto o Roger e o Barba Branca. O que parece muito justo, né? Colocar o Shebek ali com esse valor. Vale mencionar que a Robin disse que o valor das recompensas através dos anos também aumentam devido à inflação. Então esse valor aí, há 38 anos atrás, é uma insanidade proporcional a superar a casa dos 5 bilhões de berries nos dias de hoje. Eu acho que esse é um valor excelente porque figura o Rox acima do Kaido, da Big Mom, do Shanks, do Barba Negra, do Bug e deixa ele atrás de outros dois piratas absolutamente lendários. 4 bilhões e 693 milhões de berries é um excelente palpite para a recompensa do Shebek, por mais que possa parecer menos do que ele merece. Vale lembrar a questão da inflação mencionada pela Robin. Vamos lá, né? Como muitos de vocês, eu também acho justíssimo que Rox the Shebek figure na mesma prateleira de Roger e Barba Branca, que no caso é da casa dos 5 bilhões de berries. Então, um valor equilibrado aí seria 5 bilhões 69 milhões e 300 mil berries. Nesse valor, o Shebek superaria a recompensa do Barba Branca. E sejamos justos, cara, a gente tá falando de nível de periculosidade perante o governo mundial. O psicopata do Shebek subiu até Marejou, invadiu o castelo de Pangea, se colocou cara a cara contra Imu-sama e tinha o objetivo claro de se tornar o rei do mundo, cuspindo esse recado na cara do soberano desse planeta. Posso estar enganado, mas isso me parece mais perigoso do que um cara que simplesmente fica navegando com sua família por aí de boa, relaxado. O ponto é que o Barba Branca era de boa, e o Shebek era um completo alucinado. Eu acho que esse valor, cara, de 5 bilhões, 69 milhões e 300 mil berries, cara, é muito bom, tá? É muito bom. E também é muito comum que o Oda dê um espaçamento do bilhão. Pule uma casa decimal para fazer o Goro AC. O do Roger é assim, o do Barba Branca é assim, o do Shanks é assim, e o do Shebek pode muito bem ser assim. Então eu acho, tá, que esse é um valor excelente para estabelecer para a recompensa de Rox the Shebek. Ah, inclusive é possível que o Oda mude esse 0 aí para talvez um 1, talvez um 2, um 3 ou até um 4 para ficar mais próximo da recompensa do Roger, por mais que seja um número só para classificar ela em grandeza e não necessariamente faça parte de algum Goro AC. Agora, se o Oda quiser dar uma ousada, ele coloca a sequência numérica 693 colada na casa do bilhão e simplesmente valeu, mano. Estabelece uma recompensa insana de 5 bilhões 693 milhões de berries. Um, cara, valor absolutamente incrível, superando até mesmo Gold Roger. E assim, né? É muito difícil medir o nível de periculosidade entre os dois personagens, porque um descobriu One Piece e fez tudo o que fez, mas o outro simplesmente olhou nos olhos do maior segredo desse mundo e fez declarações absurdamente criminosas e cheias de intenção contra tal figura. Mas eu realmente acredito que a recompensa final do Luffy vai ser 5 bilhões e 600 milhões de berries, ou 5 bilhões e 656 milhões de berries, para assim fazer o Goro AC de Gomu ou de Gomu Gomu. Então eu acho que o Shebek tem uma recompensa maior que a final do Luffy. É difícil, mas não impossível. Como eu disse antes, tá? Eu acho que o Oda vai respeitar a frase estabelecida pelo Brand New, mas não dá para descartar nenhuma possibilidade aqui, até a que vem na sequência. Se o nosso querido Eiichiro Oda quiser focar simplesmente no Goro AC para estabelecer a recompensa do Shebek só com base nisso, a gente tem o maior valor já estabelecido por alguém na história dessa obra, Orokuso, 6 bilhões e 930 milhões de berries.
Eu sei que agora no hype, tá? Vendo o que ele tá fazendo, vai ter uma galera que não vai achar absurdo nenhum pra um homem nesse nível de periculosidade, mas... provavelmente é, vamos com calma. Quase 1,5 bilhão a mais de berries do que o Roger. Loucura, mas também pode ser que o Oda simplesmente meta o louco lendário e lance esse valor estratosférico. Essa aí é a recompensa de longe mais ousada que a gente vai ter no vídeo, mas que melhor segue o Goro AC sem precisar de nenhuma alteração, né? Nem na casa do bilhão ali para colocar um 5 ou um 4 e não deixar essa loucura extrema. Mas vai que o Oda acorda meio Rocks the Shebeck das ideias nesse dia. Agora, recompensas baseadas em Shebeck ou Zebek, que na verdade romanizado e pronunciado em japonês é Jibeku. Então vamos agora focar nesse outro nome do personagem. Ji pode ser lido tanto como 10 quanto como 2, e me parece fazer mais sentido trabalhar com o 2. Então vamos seguir com ele. O número que a gente melhor consegue aproximar do B é o 8, que pode ser lido como Ba, e por fim o Ku, tal como na possibilidade anterior, pode ser lido através do número 9. Então a sequência 289 forma a palavra Jibaku, que é muito semelhante à palavra Jibeku. E assim, a recompensa do Bug está escrito Bagu. A recompensa do Mihawk está escrito Migoku, que é praticamente Miroku, né? A maneira que o nome dele é pronunciado em japonês. Então essa diferença mínima de pronúncia entre B e Ba não é nenhum problema. É bem normal. Simbora para os números. 4,289 bilhões de berries. Essa é a recompensa mais conservadora de todo o vídeo e, sinceramente, se o Oda acabar optando por ela, eu sinto não, vai ser meio decepcionante. Eu acho que não existe nenhum cenário, tá, em que ele vá colocar a recompensa do Shebeck menor que a do Kaido e nem da Big Mom. Eu acho que eu falo por mim e por praticamente todo mundo que seria, cara, decepcionante, anticlimático, para definir melhor, ruim. Por mais que tenha o negócio da inflação e tal, etc, bababá, não condiz com a imagem do Shebeck como superior a Kaido e Big Mom e nem com o perigo que ele representou para o governo mundial. E aí, cara, se viesse essa, seria muito broxante, né? Então vamos passar para uma que é mais interessante. Por mais que eu ache mais provável que o Oda vai seguir pelo Goro AC relacionado ao nome Roxo, do que ao nome Jibeku, é inegável que o valor de 5,289 bilhões de berries qualifica o Shebeck bem onde ele realmente poderia estar. O homem mais perigoso da história da pirataria, sem contar aquele que conquistou o título de Rei dos Piratas. É aquilo que eu mencionei, né? O valor é mais alto do que o do Barba Branca, que durante todas as aparições relacionadas ao Rocks, aparece ali como seu braço direito, né? Então, estar entre o Roger e Edward Newgate é uma colocação justa para um insano igual o Shebeck, que fez o que fez sem peidar para absolutamente nada. Entre o Rei dos Piratas e o dito homem mais forte do mundo que só queria ter uma família relaxada e cuidar dos seus filhos. Vocês já pararam para refletir, para pensar um pouco no quão insana é essa recompensa do Barba Branca, levando em conta o perigo que ele representava para o governo? Ah, mas tem a Gura Gura no Mi que destrói o mundo. Verdade. Mas o cara, assim, de maneira geral, era de boa, pô. Mexeram com os filhos dele lá, o cara foi pra guerra pra cima e estoura todo mundo. Enfim, é uma recompensa muito insana se levada em conta a sua ambição de ser pai, né? Então, da sua própria maneira, né, independente da hierarquia de valores, todos esses três aí, mano, Gold Roger, Rocks the Shebeck e Edward Newgate são absolutamente fantásticos. E as suas recompensas só denotam isso. Agora falamos da conservadora do Jibeku, da moderada que pra mim é excelente, e agora vamos falar da exagerada 6,289 bilhões de berries. A lógica que se aplica aqui é a mesma, só mudando o valor do bilhão, mas comparando com a outra na casa dos 6 bilhões, essa aqui parece mais razoável, né? Não que não seja colossalmente gigante, obviamente é, mas assusta menos 6 bilhões e 200 milhões do que 6 bilhões e 900 milhões. Cara, isso é quase 7 bilhões de berries. Se for para ser algo que extrapola tudo que a gente já viu, me parece mais fácil ser um valor com uma diferença menor do que 1 bilhão de berries para do Roger, né? Porque já é muita coisa essa diferença, então passar de 1,5 bilhão, cara, vamos segurar a peteca também, né? Rocks the Petec. Enfim,
Se o Oda quiser chutar o balde, temos essa versão de 6 bilhões que grita o perigo absoluto, que é Rocks de Shebeck. Breve disclaimer, eu esqueci de mencionar durante a gravação, mas o número 4 também pode ser lido como Ji. Então essas últimas 3 recompensas que eu mencionei, essas aí, na verdade podem ter o 4 substituindo o 2, ficando dessa maneira. Agora, eu acho que vale mencionar aqui que talvez o Oda faça uma maluquice e simplesmente misture as duas sequências numéricas, 693 e 289, para criar uma recompensa com o Goroase completo perfeito de Roxu de Jibeku. Aí poderíamos ter algo como 4 bilhões, 693 milhões e 289 mil berries, ou 5 bilhões, 693 milhões e 289 mil berries. Se ele quiser fazer o Goroase perfeito com o nome completo, aí seria 6 bilhões, 932 milhões e 890 berries. Mas aí também já começa a ficar umas bizarrices meio loucas, né? Eu acho que é uma possibilidade interessante, mas que o Oda não costuma fazer. Analisando todas as outras recompensas, me parece mais provável que ele vá optar por Jibeku ou principalmente Roxu. Roxu pra mim é o caminho. Dito tudo isso, há 2 pontos para acrescentar e concluir o vídeo. Pode ser que o Oda deu uma improvisada em um ou outro número de Goroase. Quando eu estipulei a recompensa do Mihawk, eu disse que com certeza seria 3 bilhões e 690 milhões de berries, porque forma a palavra Miroku, que é como os japoneses pronunciam o nome do personagem, mas o Oda meteu um Migoku, e eu errei por um detalhe, né? Então é possível que role uma mudança no número de 6 para o 5, igual ele fez com esse exemplo, ou algo do gênero, ou algum outro número aí que acabe mudando um pouquinho e assim gerando Goroase de Jibeku ou de Roxu. Essa do Mihawk foi muita canalice. E o outro detalhe é que pode ser que seja um Goroase que fuja completamente do que a gente sabe do personagem, como por exemplo uma fruta, né? Se for seguindo essa linha, a gente teria que saber a fruta dele ou gerar vários outros palpites para chegar num valor aproximado. Outra possibilidade é ter algo como o Barba Negra, né? O 3996, que se lê como Sankokoro, fazendo alusão às 3 almas no personagem, algo que para mim já é canônico. Então acho que uma recompensa, né, simbólica ali de 4 bilhões e Kokoro, 996 milhões de berries, também ficaria interessante, até assim conectando com o seu filho, mas poderia até ser 2 bilhões 996 milhões, denotando que ele tem o que aproxima 2 almas. Por isso que ele bota o dedinho assim de 2. Por isso que o cabelo dele tem 2 cores. Por isso que ele parece estar relacionado de maneira recorrente ao número 2. Porque ele tem 2 almas. Passou as 2 pro Barba Negra, agora ele tem 3. Oda gênio. Mas peraí. Recompensa de 2 bilhões? Rocks de Shebeck tem uma recompensa menor que a de Eustace Captain Mid? Galera, melhor acabar o vídeo por aqui, tá? Por agora, mas não esquece de deixar o seu próprio palpite nos comentários, tá? Qual foi o que você mais gostou que eu comentei aqui? Tem algum que passa pela sua cabeça e você fala, irmão, é esse? Tem alguma novidade aí? Algum número que passou aí pela mente e você falou, irmão, eu preciso compartilhar isso com todo mundo? Deixa nos comentários que eu quero ver todo mundo e quem sabe aí você não vai ser o brabo que vai fazer a cravada lendária, a cravada lendária em Rocks de Shebeck. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo. É isso, galera. Valeu!